Sejam bem-vindos ao Tem Ligação. Roda a vinheta. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos ao programa Tem Ligação. Oi, pessoal! Oi, gente! Eu sou a Grazi, acadêmica do 4º período de Pedagogia da Unifenas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre evolução da educação nos últimos tempos. E para isso, nós do Tem Ligação convidamos duas alunas do 8º período de Pedagogia da Unifenas para participar com a gente. Então, para darmos início à nossa roda de conversa, vou apresentar elas para vocês. Nossa primeira convidada é a Camila Nilo. Seja bem-vinda, Camila. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, Grazi. Nós que agradecemos a sua presença. E a nossa segunda convidada é a Eduarda dos Santos. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje. Nós que agradecemos a sua presença. E, pessoal, eu quero pedir que vocês que estão aí nos assistindo de casa, deixem seus comentários no chat, curta o vídeo e já se inscreva no nosso canal. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. E essa pergunta, ela tem um contexto que eu trouxe para vocês. Por volta do ano de 1987, a aprendizagem ganhou uma nova metodologia. Agora, o ensinar envolvia mais o aluno como protagonista e trazia a ludicidade de maneira frequente dentro da sala de aula. Mas os professores da época compreenderam que essas aulas não precisariam de um direcionamento adequado. Por que os professores não compreenderam essa proposta a princípio? O que você acha, Camila? É porque eles estavam acostumados com os métodos antigos. Aí eles não viam o lúdico como uma ferramenta de aprendizagem. Eles estavam naquela metodologia maçante já do antigamente. Isso, eu concordo com a Camila também, né? E também porque eu acredito que para eles, né, a brincadeira já fazia parte do cotidiano da criança. Então não teria o porquê eles direcionarem as brincadeiras se as crianças já sabiam brincar. Mas eles não tinham um conhecimento a fundo de que não era somente uma brincadeira apenas, mas que a brincadeira ela tem que ter um direcionamento. Por quê? Porque ela tem que ter um objetivo, né? O que você quer desenvolver naquela criança através da brincadeira. Então não é só você dar uma boneca para ela e deixar ela brincar, mas tem que ter um objetivo. Qual objetivo você, como professor, quer alcançar através daquela brincadeira, né? Então, através dessa forma do brincar, a criança expressa vários sentimentos, né? Através da brincadeira. Ela pode expressar o sentimento que ela está sentindo hoje, ou através do que ela está sentindo em casa, um sentimento, uma atitude. Então, é muito importante, né? Esse direcionamento, sim. Porque todas as atividades escolares ela tem que ter um objetivo e o professor precisa saber se ele foi alcançado ou não. Sim, realmente. E antigamente, o professor ele chegava na sala com aquela visão de que ele que mandava, né? Ele que era o doutor do conhecimento. Então, ele ia falar, as crianças iam apenas ouvir. Então, quando as crianças chegou ali para ser a protagonista dali dentro da sala de aula, eu acho que foi uma quebra, assim, no orgulho deles a princípio. Mas e agora? O que eu vou fazer então? Não precisa da aula? As crianças vão aprender sozinha? Eu acho que eles ficaram bem confusos a princípio. Vocês acham que era tipo isso? Eu concordo Sim, com você. exatamente, Grazi.
Eu concordo com você, porque é como você disse, o ensino, né, de antigamente era algo assim, o professor ensina e o aluno aprende. Então não era algo mediatizado. E hoje os alunos já têm a oportunidade de ter voz em sala de aula, ser um ensino mais crítico, né? O aluno ele pode ser crítico hoje. Antigamente não existia isso. Se você levantasse a mão para dar uma opinião, o professor não queria te ouvir, né? Então, como a pedagogia do oprimido, que a gente até leu esse livro, né? Aprendeu bastante coisa com isso, que o professor ele tem que ser a mudança, né? Para os alunos dele, porque os alunos eles vão ser o que o professor dá para eles. Então, se o professor só oprimir, aquele aluno vai ser oprimido para sempre, vai querer oprimir ou outras pessoas. Então, o professor tem que dar voz, tem que dar chance, né? Ser um ensino mais dialógico para que haja esse entendimento, né, entre um conhecimento entre aluno e professor, porque na verdade, como o Paulo Freire diz, ninguém sabe mais do que ninguém, mas todos nós aprendemos um com o outro. E eu acho que essa mudança, né, que você disse aí, que o aluno ele começou a ser o protagonista, foi muito importante na educação. Porque se o aluno tem que aprender, por que não ele também não pode dar uma opinião, né, do que ele sabe, porque ele também aprende coisas na vida dele lá fora, não somente na escola. E ele pode trazer isso para a escola, né? E hoje, no ensino atualmente, né, com a tecnologia, esses avanços que a gente vem tendo, os professores já têm que ter uma preparação para a sala de aula, porque o aluno ele vai levar conhecimento a mais. A gente consegue aprender com eles, sim, né? Eles trabalham muito mais com a tecnologia do que nós, professores, né? Realmente, Eduardo, você falou tudo. Então, gente, vamos caminhando para a nossa segunda pergunta, que é: na hora de motivar os alunos para aprender uma nova matéria e estimular a criatividade, vale tudo? O que você acha, Camila? Então, aí eu acho sim que depende muito, mas o professor ele deve adaptar a aula conforme as necessidades de seus alunos. Aí eu só que não sei se incluiria o vale tudo, que aí depende do que seria esse tudo, né? Assim, eu também penso por esse lado, o vale tudo seria, o tudo seria um todo, né? Então eu acho que não, talvez alguma coisa não encaixaria, mas eu acredito que uns 70%. Por quê? Porque o professor ele precisa entrar na realidade do aluno, né? Talvez o aluno não está aprendendo aquele conteúdo porque é algo maçante, é algo que não está dando certo para ele, que cada aluno tem uma forma de aprender, né? Tem um olhar diferente. E aí o professor pode adentrar no mundo dele através de um jogo que ele joga, né, um filme que ele assiste, através da tecnologia mesmo, que é algo que faz parte da vida dele. E aí produzir essas aulas em cima é, desses materiais, né? Que ele tem, que façam parte mais do cotidiano do aluno, porque aí ele vai se interessar pela aula. Ele vai falar assim: opa, é algo que eu gosto. Então vai fazer sentido para mim, né? Então tudo que para ele pensar assim que vai fazer sentido para ele vai querer aprender. E se for algo muito assim, muito certinho, muito, né? Ele vai falar assim, ah, mas essa aula tá muito chata, não tem uma aula diferente, não tem um momento assim de descontração. Talvez um momento de descontração fora da escola, o aluno consegue aprender muito mais coisa do que ele ficar 4 horas sentado numa cadeira tendo que escrever, entendeu? Sim, realmente, o contexto dessa pergunta foi que logo em seguida que eles começaram a entender que o aluno agora ele seria o protagonista, eles falaram assim, então tem que inovar. E inovar tem que ter aula lúdica. Mas como que vai ser essas aulas lúdicas? Eles não sabiam muito bem. Então começaram a trazer muitas coisas que, igual você falou, o aluno não via muito sentido. Até tem um relato
que uma professora levou os alunos para ensinar matemática, para eles contarem os carros que estavam passando na rua. E essa atividade ela não prendeu a atenção dos alunos assim nem por 2 minutos, porque eles não falaram mais por que a gente tem que contar os carros que estão passando na rua. Então não teve esse significado. Então você falou tudo, é realmente isso. Tem que primeiro, acho que fazer uma pesquisa com as crianças. O que vocês gostam? O que faz sentido para vocês? Porque o que fazia sentido para mim quando eu era criança, hoje em dia, com as crianças que eu converso, nossa, tem nada a ver mais. Eles estão com uma cabeça assim totalmente diferente. Com certeza, as crianças, elas já nasceram, parece que elas já nasceram prontas, né? Elas já têm muito conteúdo para trazer para a escola. Você conversa com elas, elas sabem comunicar, né, hoje. Então, por isso que o aluno, ele hoje, na sociedade em que a gente vive, o aluno ele tem que ser um aluno crítico, né? É isso que a escola busca para os alunos. Por quê? Porque eles já sabem bastante coisas. E na escola eles vão aprenderem também, né? Porém, eles vão saber discutir os assuntos. Porque não adianta não, você saber algo, mas você não saber discutir aquilo, pôr em prática, saber o porquê, né? Então a escola, ela, o aluno já sabe, mas a escola ela é um complemento, né? Para que o aluno tenha mais o entendimento de discussão mesmo. Sim, realmente. Então, meninos, vamos para a nossa terceira pergunta, que ela também tem um contexto que eu trouxe para vocês. O desenvolvimento de projetos ambientais nas escolas estava em alta no início dos anos 2000, mas eles eram desenvolvidos de maneiras errôneas e mal planejadas. E só com o passar dos anos as escolas se atentaram a isso. Nos conte como eram feitos esses projetos e por que eles não funcionavam, e hoje em dia, como que eles devem ser feitos. O que você acha, Camila? Então, antigamente, os projetos ficavam mais nos papéis. Os alunos montavam aquele projeto, mas eles não colocavam na massa. Aí ficava só no papel, aí gerava desperdício, poluía o meio ambiente com o desperdício dos papéis. Aí, na minha opinião, que eu acho que hoje em dia os projetos deveriam ser mais na prática, onde o aluno, ele põe a mão na massa, ele faz todo o processo do projeto para ele entender, compreender, que aí eu acho que assim evitaria o desperdício e eles entenderiam melhor sobre o projeto. Com certeza, é por esse lado que a Camila falou, né? Concordo com ela, mas também os projetos de antigamente, o ensino de antigamente era muito metodologia, né? E pouca prática. Então, assim, eles queriam tacar conteúdo no aluno. E aí surgiam alguns projetos como? Eles não, é igual a Camila falou, eles faziam um projeto no papel, mas não fazia a culminância daquele projeto, né? Não concluía, não fazia um evento ou algo para mostrar para o aluno que aquilo realmente era importante. E os projetos normalmente não surgiam de dúvida dos alunos, era apenas assim, o professor, a gente vai fazer um projeto, mas os alunos não sabiam o porquê daquele projeto, mas eles tinham que fazer o projeto. E aí, o que acontece? Era algo mecanicista e não tinha aprendizagem nenhuma para eles. Hoje mudou, né? Os projetos hoje eles surgem de uma dúvida do próprio aluno, de um problema que a gente está tendo na sociedade. E aí, o que acontece? Hoje, os projetos acontecem de verdade. Então, assim, se você vai fazer um projeto de meio ambiente, vamos catar as latinhas, mas por quê? Aí sempre surge a pergunta por quê? E aí o professor, através do projeto, vai mostrar o porquê, né? Quanto tempo que dura no ambiente, aquela latinha, que é importante a gente reciclar para não ficar jogando no lixo, que dá para fazer outros tipos de objetos com aquele material. Então, hoje mudou muito por quê? Por conta disso, porque hoje o professor e o aluno têm um ensino mediatizador. Então, assim, consegue se comunicar melhor, os projetos saem do papel, é algo que faz sentido para a criança e que realmente funciona na sociedade. Porque a gente vê que várias escolas
criam projetos e os alunos trabalham naquilo, amam o que faz, a família participa, que é algo que eu acho muito importante, que é a família na escola. E trazer a família para a escola, o projeto é uma forma de fazer com que a família participe da vida do aluno, né? Porque muitas das vezes, antigamente, igual na minha época, a minha mãe nem ia na escola, trabalhava o dia inteiro. E quando você fazia um projeto, você nem falava em casa, porque você tinha que fazer escritinho lá, levar aquele cartaz bonitinho e colar. Aí quando vê, leva o cartaz embora e joga fora. É igual a Camila falou, hoje a gente trabalha muito o meio ambiente, então eles não utilizam mais de maquete de isopor, né, para não poluir. Então, os alunos mesmo já entendem isso. Você vê que eles já têm essa mentalidade, né, de falar assim, não, vamos melhorar o meio ambiente, não vamos poluir. E aí eles fazem o projeto acontecer e não no papel, né, para que já trabalhe o meio ambiente, conscientizando eles de que não, que gastar papel pode prejudicar o meio ambiente, e aí pondo na prática a gente não prejudica o meio ambiente, mas a gente vai ajudar, né? Sim, realmente, meninos. Eu lembro que quando eu estava nessa fase escolar, assim, principalmente no comecinho, era muito assim, porque vale nota. Era só isso que envolvia. Você tem que desenvolver, você tem que apresentar no dia, porque vai valer 5 pontos, 10 pontos, e você precisa desses pontos. E essa questão dos pais não envolver também é uma questão assim que só é de um tempo, pouco tempo pra cá, que chegou nas escolas, né? Porque antes era muito isso, os pais iam uma vez, tipo, no semestre na escola fazer reunião, e os alunos que não davam trabalho, que era aquele aluno que só ficava quieto ali na carteira dele, os professores falavam assim para os pais que eles nem precisavam ir, que era o que acontecia. Tipo, acho que a minha mãe nunca, quase nunca chegou aí na escola, porque eu não dava trabalho, não falava, só ficava lá na carteira. Então, assim, ai, ele é bom aluno porque ele não fala, porque ele não participa. Então, assim, hoje em dia a educação tá, ela envolve mais, né? E eu queria saber um pouquinho como foi essa trajetória escolar de vocês. A gente falou até agora de que os professores começou a reconhecer os alunos como protagonista, mas no princípio ali eles não entendiam muito bem como era. Depois eles tentaram ali trazer o lúdico, mas ainda não fazia muito sentido para as crianças. E agora esses projetos do meio ambiente também, que no começo era igual a Camila disse, né? Era feito de uma maneira assim mais superficial. Como que foi a trajetória de vocês? Ah, na escola eu era aquela que não dava trabalho também. A minha mãe, acho que nem em reunião ela ia mais nos meus irmãos, na minha ela não ia. Eu era, digamos, eu não era exemplar, mas eu era aquela mediana, aquela que não dava trabalho, mas também aquela não era muito boa, mas era mediana. Mas em relação aos projetos, eu lembro uma vez quando eu estava no terceiro colegial, a gente uma vez foi plantar árvore. Foi um projeto meio ambiente, foi plantar árvore. Até pouco tempo atrás, eu fui procurar para ver se minha árvore desenvolveu. Hoje ela está enorme. Eu até pus o nome dela de Mel. Tem a maior relação com a minha árvore. Aí eu fui lá, onde que a gente plantou, ela tá lá, sabe? Aí eu acho que hoje tem que ser desses projetos onde que a criança, ela aprende melhor, porque aí ela põe a mão na massa, ela vai ter orgulho daquilo que ela fez. Ela fala assim, nossa, a minha árvore, é o que eu falo, é a minha árvore, eu que plantei. Com certeza. E tem coisas que marcam, né, a vida da gente. A minha trajetória na escola foi muito boa. Quando eu me lembro, eu adoro, tanto por isso que eu quis fazer a pedagogia, né, ser professora. Todos os meus professores foram ótimos, consegui aprender muito bem com eles, sempre tiveram paciência. E assim, o trabalho de projetos na minha escola era totalmente diferente de hoje, né? Hoje eu consigo enxergar que as crianças ela têm oportunidade de colocar a mão na massa. Naquela época o professor não deixava a gente pôr, era só eles. Então dava a entender o quê? Que você vai fazer esse projeto só para ser alfabetizado, para aprender a ler e escrever. Mas aquilo não ia fazer, não parece que não fazia diferença para mim na minha vida, né? Eu lembro que eu fazia muito cartazes, maquete, e depois tinha que jogar fora aquilo.
E assim, alguns estágios que eu fiz nas escolas, né? A minha mãe trabalha dentro de uma creche hoje. Hoje você vê que não tem muito isso, maquete, cartazes. Hoje você faz muita coisa assim online, né? Algo assim que, deletou, acabou, não precisa muito papel. E aí o que vale mesmo é o que você sabe, né? O que que você aprendeu com isso? E aí a gente não tinha muita oportunidade de falar, né? De falar assim, professor, eu acho isso, eu acho aquilo, eu já vi isso em algum lugar. Era só assim, vocês vão fazer isso, isso e isso, tem que ser desse jeito. Então não tinha muito o que a gente tinha vontade de fazer, né? Tinha que ser o desenho que eles queriam, mas assim, não posso falar que os meus professores foram ruins, não. Foram professores muito bons. Porém, eles foram, né, ensinados dessa maneira, entendeu? Então era a época, era essa época que eles vivenciaram. E eu lembro que isso não foi na escola que eu vivi, o que a Camila falou. Eu vivia num projeto, chamava Projeto Alô Criança. E ele também marcou muito a minha vida, porque eu ficava na escola na parte da tarde, e aí de manhã eu ficava nesse projeto. Nesse projeto eu aprendia de tudo, gente. Gente, eles ensinavam a gente a cozinhar, a importância dos alimentos, né, os nutrientes que tinha nos alimentos. E isso foi tão importante para minha vida, porque tudo que eu sei hoje de alimentação, de plantação, né, de costurar, de independência, eu aprendi lá. Então, eu acho que a educação, não só a escola, mas todo o instituto que tem educação, ele é muito importante para as crianças, né? Para a gente se tornar um adulto independente, crítico, pensativo mesmo. Porque lá não era a escola, mas era um projeto, né? Então, significa o quê? Não só um projeto de 6 meses, mas era um lugar que se fazia projetos. Então, você sempre estava dentro de uma atividade todos os dias. Isso é muito importante, isso é muito rico, porque você põe a mão na massa, né? Você não só estuda aquilo, mas você vivencia, aquilo faz sentido para você. Então, eu acho que a gente passar isso quando criança, isso vai transformar a gente em um adulto muito melhor. E o que faz sentido marca a gente, né, Duda? Com certeza, a gente nunca mais esquece. Eu falo assim, se a professora ensinar você uma continha, essa continha faz assim, com esse macete, que antigamente era macete, não era técnica, né? Aí você vai aprender na hora, mas se for algo que te marca, você nunca mais vai esquecer. Talvez com uma atitude dela de pegar uma fruta, fazer assim, fazer assado, contar, você vai aprender mais olhando, né? Igual a Camila falou, você pegando aquilo, do que você só na cabeça. Meninos, que relatos bacanas que vocês trouxeram. Adorei o nome da sua árvore, Camila. Assim, achei super legal. Que projeto legal. Eu já plantei também, só que foi uma árvore assim para sala, junto com os colegas, mas assim, eu acho que ela não existe mais, já devem ter cortado ela, mas assim, eu lembro também desse dia, foi assim, teve grande significado. E de que cidade que você é, Eduarda? Eu sou de Alfenas, esse projeto ainda existe, viu? E ele é muito bacana. E eu, se eu puder ter a oportunidade de apresentar, né, para as pessoas, assim, eu poder fazer um trabalho nele, eu gostaria. Tanto que eu fiz estágio, meu primeiro estágio foi lá. Eles trabalham com educação infantil e também com jovens e adultos. Então, assim, esse projeto existe até hoje e eu tenho certeza que as pessoas que passam por lá não serão as mesmas. Achei incrível. Aqui em Poço Fundo tem um também que chama Maria Pequena, só que eu nunca tive a oportunidade de ver realmente como o que ele funciona. Mas como você descreveu, ele tem essa pegada também. Ele desenvolve, lá tem aula de música, tem aula, acho que aula de culinária eu nunca ouvi, mas assim, eles têm aula de teatro lá, sabe, para as crianças. Então eles desenvolvem bastante também. Assim, esses projetos, como você disse, faz realmente toda a diferença, né? Na vida das crianças que têm a oportunidade de passar por lá. Com certeza. E eu queria puxar um ponto com você que aconteceu na minha infância, rapidinho, tá?
Eu acho assim que a gente que de antigamente, assim, de uns 2000, de uns 2000 anos para trás, né? De 2000 para trás, a gente tinha oportunidade de compreender mais, vivenciar mais o mundo da escola, por quê? Os nossos pais trabalhavam o dia inteiro, então quando a gente não estava na escola, ou a gente estava num projeto, né? Ou em algum lugar educativo, porque a gente não tinha com quem ficar. Então, assim, a maior parte da minha infância eu não passei com a minha mãe, né? Eu passei diretamente o dia inteiro na escola. Eu chegava em casa às 6h30 e eu ficava com a minha mãe só à noite e mal eu via ela. Então, eu acho que isso foi importante para mim. No início eu achava ruim, porque eu falava, nossa, eu só fico na escola, só fico aprendendo, aprendendo, aprendendo. Só que aprender demais não é ruim. Sempre que você aprende, é bom para você, porque o conhecimento é algo que ninguém tira de você, né? Então, eu acho muito importante trabalhar com projetos na escola, mas se tiver um ambiente, né, que trabalhe com projetos que sejam um horário fora de escola, eu acho um ambiente super adaptável para essas crianças do mundo de hoje, porque elas já são muito inteligentes, eles já nascem muito para frente. Então, se eles apreciarem mais esse mundo de projetos, eles serão uns adultos futuramente, né, muito inteligentes. Realmente, né? Serão pessoas assim que não vão ter nenhum impasse, né? Nesse quesito, assim. Porque, igual a gente já falou em algumas rodas de conversas que teve, quando a pessoa ela já está inserida, né? A criança já está inserida nesses ambientes, igual você teve, ela vai se desenvolvendo essa parte assim socialmente também. Então ela não tem medo ali de falar em público, ela não tem medo de, tipo, olha, vai ter algum projeto, quem que quer participar? Sempre ela tá ali, sempre ela tá querendo, sempre ela quer se envolver, porque fez parte, igual você disse, fez parte desde que ela era pequena, então é uma coisa natural para ela. Não é assim, ah, e agora que eu tô na faculdade, como que eu faço? Que medo, não tem isso. Com certeza, até na apresentação de trabalho, a oratória. Eu nunca tive vergonha de falar. A Camila pode falar, o tanto que eu falo, a professora fala até para mim ficar quieta, sabe? Às vezes fala Porque até eu acho, demais, né, Duda? é, por conta disso, eu me desenvolvi muito, porque lá nesses lugares assim de projetos, você aprende a comunicar com o outro. A cultura do outro é muito importante, né? Você aprende a respeitar que cada um vem de um lugar, de um espaço. E aí você também consegue entender da onde que aquela pessoa vem. Porque não fica só ali, ah, da onde você é? Ah, eu sou lá da Bahia. Mas aí eles dão espaço para você entender o que é a Bahia, qual a cultura da Bahia. Então, tá vendo? Você consegue entender um todo e não uma só coisa, né? Realmente, assim, muito interessante esse projeto. Meninos, vamos para a nossa quarta pergunta, que ela é: a situação da educação em nosso país evoluiu muito nos últimos anos, né? Como a gente já está comentando aqui, mas ainda apresenta algumas lacunas para serem reparadas nos próximos anos. E eu trouxe essa pergunta para vocês no contexto de o que está faltando nos dias de hoje dentro das escolas. O que falta para a gente chegar naquela educação que nós, como pedagogas, sonhamos em ter dentro da sala de aula. O que você acha, Camila? Então, por já ser da área, porque eu trabalho de monitora escolar faz 6 anos já. Então, por ser já da área, eu acho que, na minha opinião, falta cursos de capacitações para os professores. Eu mesmo teve uma situação comigo que me colocaram eu como uma criança autista. Eu não sabia nada, não sabia como trabalhar com ela. Foi assim que eu entrei na pedagogia. Aí, graças à pedagogia, eu consegui entender melhor como trabalhar, só que eu que tive que procurar recursos para mim trabalhar com essa criança. Porque a escola não me forneceu, ela simplesmente me deu a criança e, tipo assim, falou: se vira. Então, eu acho que falta muitos cursos para os professores de capacitação, porque tem professores que têm situações que ele tem que se virar, porque a escola não auxilia ele em nada, simplesmente dá lá e ele tem que dar o melhor. Com certeza, né? Isso que a Camila falou é o que a gente muito vê na educação. Eu acho que a educação continuada é uma coisa que todos os professores devem fazer e as escolas elas devem disponibilizar esses cursos para os professores, porque a educação vem mudando,
né? A cada época que passa. Então, os profissionais não podem continuar os mesmos profissionais, porque se a educação evolui, se os funcionários não evoluem, se os educandos não evoluem, né, os educadores, a educação não adianta evoluir se os professores continuam no mesmo patamar. Né? Hoje a gente vê um grande número de crianças, de crianças deficientes nas escolas, né? E os professores muitas das vezes não sabem, igual a Camila, como lidar com um autista, né? Com uma criança autista, como lidar com uma criança com síndrome de Down. Isso é muito importante, porque se a educação colocou a inclusão nas escolas, os profissionais têm que saberem, né? Como que você lidar com uma criança sem você saber qual a necessidade dela, entendeu? Então aquela criança ela fica só inserida na escola, né? Ela não está fazendo parte do grupo. Então o professor ele tem que ter sim uma melhor capacitação, né? Para desenvolver atividades tanto com os alunos quanto com as crianças que possuem deficiência, porque para ter um ensino para todos, né? Eu acredito muito nisso também. Sim, realmente, meninas. E uma outra questão, quando vocês falaram, é os surdos, né? Porque muitas vezes eles caem ali de paraquedas numa escola e a maioria dos professores, eles não sabem a Libras. E a criança, ela, como que eu digo assim, não é que ela não tem culpa, ela não tem culpa nenhuma. Ela tá ali dentro, ela quer também aquele afeto do professor, porque ele tá com o intérprete do lado. Mas aí ele vê o professor falando, dando carinho ali para as outras crianças, para os colegas dele, chamando para brincar. E ele tá só como você falou, Eduardo, ele tá ali, excluído, né? Tipo, na sala, no cantinho, tá quieto ali. Então, eu acho que o professor, se ele soubesse, se ele tiver inserido nessa inclusão totalmente, ele tem que saber uma Libras, né? Tipo, para começar, para ele não ter esse impasse quando ele chega ali dentro da escola. Outro ponto também que eu acho que está faltando é atenção, assim, tipo, do governo, assim, investimento para as escolas, porque os planos são assim que a gente lê no papel, tá ótimo, perfeito. Quando chega na escola, é 25% do que a gente leu. E aí o que que faz? O professor sozinho, ele não dá conta. O diretor sozinho, a equipe gestora da escola sozinho, eles não dão conta de executar, às vezes, um projeto que precisa de verba. E da onde que eles vão arrumar essas verbas? Os pais, muitas vezes, não têm condição de ficar mandando, assim, nem que seja R$ 5 por aluno. Tem casa, tem família que não tem condição. E aí o que que faz, né? Então, assim, aí às vezes vai deixando essas coisas de lado, que teria grande significado para as crianças, porque não tem essa atenção, né? O que que vocês acham? Então, eu também concordo com você. Eu até ia falar, né? Acabei esquecendo dos materiais. Muito se fala em inovação, mas pouco acontece, né? Se eles querem uma educação melhor, né, uma educação inovadora, com certeza a verba tem que entrar. Não é só dinheiro, com certeza, não é só dinheiro uma educação inovadora. Mas eu acho que precisa muito, porque como que você cria projetos com crianças, né? Que você cria algo assim, vou criar um projeto, chamar os pais, a comunidade, mas precisa de verba, precisa de material. Como que você vai montar um stand para criança? Entende? Então, o professor, a remuneração dele já é baixa. Se ele tirar do bolso dele para tentar ajudar os alunos, e talvez não sobe para ele. Então, fica difícil. Eu conheço muitos professores que às vezes tiram do próprio bolso para tentar ajudar os alunos, né? Igual você vê em escolas particulares, vamos fazer uma receita. Aí leva aquele tanto de coisa de receita, os pais têm condição de ajudar, os pais ajudam, levam os alimentos, né? Aí monta a receita e aí cria aquele projeto super bacana que a criança fica muito feliz. Agora, uma vez eu cheguei numa escola, ela é pública, um aluno sentia um lanche, eu nunca comi um lanche. Então, assim, eu como professora desse aluno, eu queria ter uma oportunidade. Vamos fazer uma receita? Vamos fazer um lanche? O que vocês acham? Então, assim, pedir para os pais, às vezes os pais não têm essa condição de ajudar. E se o professor for fazer para todos, né, 38 alunos, 40 alunos numa sala,
talvez não dê conta também. Então, eu acho, o professor tem vontade sim de inovar, mas se a ajuda não vier do próprio governo, como que eles vão conseguir, né, fazer com que haja mudança também? Eu acho que tem que ter uma união. Então, o povo unido, eu acho que a educação vai funcionar. Como se diz, não adianta só escrever no papel, isso tem que acontecer na prática, né? A inclusão mesmo. Muitas está escrito na lei, que é lei, a inclusão é lei, que você tem direito de estudar a criança, né, que possui uma deficiência, ela tem direito de estar na escola, mas aí você chega na escola, você não tem uma pessoa para ajudar ela. Né? Aí o que adianta colocar a criança lá para ela sofrer, porque ela vai sofrer, né? Ela não está acostumada a conviver com os alunos já estão acostumados, ela tem um outro tipo, né, de convivência, tem que ter uma pessoa que saiba falar a língua dela, que consiga entender o que ela quer, igual uma pessoa surda. Como que ela tem que comunicar com os amiguinhos também têm vontade de comunicar, às vezes não entende a língua, mas fica falando assim de gesto, e ela tem tanta vontade de conversar que ela consegue entender, entendeu? Então eu acho que se colocar no currículo da criança a Libras, isso vai melhorar muito nas escolas, porque isso é inclusão, para mim isso é inclusão. Porque como que você inclui uma criança surda na escola se os próprios alunos não comunicam com ele, ele vai viver no mundo sozinho? Então, assim, eu acho que para ter inclusão, todos que estão ao redor da pessoa têm que entender a necessidade dela. Realmente, Camila, tem que entender o real significado, né? O que significa você realmente incluir uma pessoa, né, na sociedade, principalmente na infância, que você pode frustrar uma criança, um adulto, um ser humano ali para o resto da vida. E pensa, nunca mais ele quiser socializar, nunca mais ele quiser chegar num ambiente assim que tem bastante pessoas, que ele queira falar, expressar opinião, ele vai estar frustrado, não vai querer. Então, assim, realmente a escola ela tem o poder de fazer igual fez com você e com várias pessoas, de pôr na sociedade, ser uma pessoa para frente e esse impasse também, né, de fazer a criança ficar reprimida. Então, meninos, vamos para a nossa próxima pergunta, que vocês já falaram um pouco sobre, mas é bom enfatizar porque esse assunto é um assunto muito pertinente e muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos agora. Voltando o olhar para a formação dos nossos docentes, podemos observar uma melhora significativa nos nossos profissionais que estão surgindo no mercado. Mas e aqueles que já se formaram há algum tempo ou atuam na área sem formação? O que eles devem fazer para se adequar aos novos métodos de ensino? O que você acha, Camila? Então, eu acho que eles devem abrir a mente para o novo, porque a educação mudou muito. E eles devem adaptar para a realidade do novo ensino, porque hoje em dia tem muitas novas metodologias. Eu mesmo, como eu já falei que eu já sou da área, eu conheço o professor que todo ano ele repete as mesmas matérias. Aí eu até questionei com essa professora, eu falei assim, mas como que você faz isso, sendo que é outra classe, outros alunos? Aí ela falou assim, fazer o quê? Tem que fazer, né? Eu falei assim, não tem que fazer, você tem que adaptar, porque cada classe, cada aluno tem um método de aprender, tem uma aprendizagem diferente. Tá, eu acho que eles devem abrir a mente, porque eles ficam só naquela metodologia de ensino maçante, que é o que eles aprenderam, né, quando eles estudou. E hoje em dia não é assim, hoje em dia o ensino mudou muito. Com certeza, né? Como a gente falou na última pergunta, evolução, né? A gente tem que evoluir. Um professor, ele não pode só estudar na faculdade. A gente sempre escuta isso lá na sala de aula, né, Camila? A gente sempre tem que estar estudando, participando de congresso, né? Claro, esse professor, ele precisa de uma educação continuada. A escola poderia fornecer para ele, ou se a escola não fornecer, ele pode participar de congressos, vários congressos, que a gente vê aí de graça, que a gente pode assistir. E hoje, com o adentramento da tecnologia, né, pelo Meet, a gente consegue acessar várias reuniões que estão tendo, inclusive agora, a nossa Semana Pedagógica da Unifenas. Vários professores agora podem
participar. Por quê? Tem professor antigo que não consegue acessar a tecnologia. E hoje eles precisam saber. Porque os alunos estão em casa, com essa mudança que a gente teve, né? Radicalizou muito. Então, assim, foi de um dia para o outro. Não foi algo que, você vai aprender porque daqui um dia vai acontecer isso. Não. De repente, fechou as escolas e falou assim, vocês vão dar aula online. Teve professor, eu tenho certeza, que falou, meu Deus, como que eu faço? Então, assim, eles têm que inovarem. É difícil para esses professores que já vêm com essa bagagem, né, de muito tempo trabalhando da mesma forma? É difícil. A mudança sempre é difícil. Não é fácil para ninguém. Nem para nós que estamos agora na faculdade é fácil, né? Mas ela tem que acontecer. O mundo não pode parar, né? O mundo precisa continuar. E só que eu penso assim, existe dois tipos de professores, aqueles que têm vontade de aprender e aqueles que, sinceramente, não quer aprender e quer continuar. Eu ganho meu salário, aprende quem quer. Já teve professor que falou isso para mim, entendeu? Então, assim, isso é muito complicado, porque se o professor pensar assim, não vou mudar minha metodologia, não vou participar das novas mudanças que está acontecendo, né? Os alunos evoluem. Então, os alunos não vão sair da mesma forma da sala dele do que os outros alunos de outra sala que estão tendo metodologias diferentes, né? E ele tem que pensar também como educador que ele pode prejudicar a vida dos alunos. Então, assim, a gente, como professor, sempre tem que estar estudando, atualizando, né, das novas metodologias, novos projetos a serem trabalhados, né, novas técnicas. Então, assim, hoje o mundo de tecnologia nos ajuda muito, igual a Camila falou. Você entra na internet e você consegue ter acesso a cursos gratuitos, né? Você consegue ter acesso. O que a educação tem de inovação agora? Professores que estão fazendo aulas expositivas em algum lugar. Então, vou trazer isso para minha sala de aula, né? Então, eu acho que falta sim uma educação continuada e se a escola não providenciar isso para os professores, né, que eles corram atrás, que há muitos cursos gratuitos, não necessariamente pagos. Então, eles têm que querer a mudança, né, Duda? Porque não basta nada a gente estar numa nova realidade do ensino e se eles continuam na mesma metodologia, não tem nenhum pingo de vontade de aprender, de atualizar a metodologia para os seus alunos. Com certeza, né? O comodismo. A gente não pode deixar o comodismo chegar até a gente, né? Até nós. Então, assim, tem que procurar mudança mesmo. Igual, quando a gente entrou na pedagogia, eu não sei se a Camila tem essa mesma percepção. Eu via a educação de uma maneira. Depois da pandemia, a educação evoluiu tanto. Para mim, evoluiu tanto porque a tecnologia entrou dentro da casa de todas as pessoas. Então, pessoas que não tinham a tecnologia, que não queriam um celular, que não gostavam de comunicar por telefone, teve que providenciar. Então, são coisas que não é você falar assim, eu não quero, você precisa, né? E eu tenho certeza que isso não foi ruim. Isso foi algo muito bom. A mudança sempre é bom para a nossa vida. É difícil? É difícil a gente lidar com isso. Mas a gente consegue, né? E a evolução é sempre, porque o mundo não para, né? A vida sempre vai continuar. E a evolução começa com nós mesmos, né? Se a gente não começar a evoluir com a gente, não tem como a gente mudar o mundo, né? Realmente, meninos, vocês falaram tudo. Eu só queria dizer também que a profissão ser professor, ela não é só você ser professor dentro da sala de aula. A partir do dia que você resolve, né, a virar, tipo, fazer a formação para ser um professor, é daquele dia até você se aposentar. Sempre, igual vocês falaram, tem que estar estudando, sempre se atualizando. Não é só aquele momentinho ali na sala de aula com os alunos. É chegar em casa, é você para estudar, para montar um plano de aula, estudar para fazer tudo. Tem que envolver o estudo, tem que envolver o que vocês falaram. Essa atualização de forma de pensar, de perspectiva, né? Até porque as crianças, de um ano para o outro, às vezes vai ficar ali com a mesma turminha, 2 meses que eles ficam de férias,
eles já voltam totalmente diferentes, com uma cabeça assim totalmente nova. Eu mesmo tenho uma priminha que eu converso com ela, assim, mais ou menos de 15 em 15 dias, que é quando eu vou pro sítio dos meus pais. E o que que acontece? Ela, cada vez que eu chego, ela tem com uma coisa, tá com um pensamento totalmente novo. Aí, como eu não tive a oportunidade de estar em estágio, de estar dentro da escola ainda, aí eu penso, gente, como é complexa essa profissão. Porque isso eu tô tendo experiência com uma criança. Agora imagina ter 40 crianças com cada semana, cada dia, elas estão diferentes, elas estão mais evoluídas. Então, Com certeza, e o professor ele precisa entrar nessa evolução, né? Tem gente que eu sempre escuto falar assim, nossa, essas crianças, onde que aprendeu essa palavra? Então não existe um lugar para ela aprender, ela já aprende no próprio convívio, né? Então ela já chega na escola, nossa, sabendo muito. E ela quer pôr aquele conteúdo que ela sabe ali para você explicar para os amigos. Então o professor ele tem que ter um amadurecimento de aceitar essa nova realidade, né? Como você disse lá na primeira pergunta que o professor antigo tinha aquela postura de eu ensino e você aprende. Hoje não, hoje nós aprendemos juntos. Então, o professor de 2 anos atrás, ó, a gente não vai longe. Um professor de 2 anos atrás, ele não vai ser o mesmo agora. Ele precisa de de uma nova formação, de informações novas, né? De novos conhecimentos, porque quando voltar essas aulas agora? Voltou das particulares, mas agora que está voltando aos poucos, o professor que tem lá 40 alunos numa sala, ele tem que saber lidar com as emoções. Hoje a gente trabalha muito com as emoções. É, imagina para um aluno ficar 2 anos e meio dentro de casa, fechado, não pode conviver com as pessoas, tem que ficar usando máscara. Então, assim, de um dia para o outro, a realidade dele mudou. Para a gente que somos adultos já foi difícil, imagina para eles que são crianças. Então, nós, como professores, a gente não tem só que chegar lá na escola e falar assim, não, eu vou alfabetizar ele. Não só isso, mas a gente também tem que entender o que ele está sentindo. Então, não é só você tacar conteúdo no aluno, mas você entender o que você está passando na vida dele. Porque um aluno que ele não está bem, ele não aprende. Então, ser professor não é você só ensinar conteúdos escritos, leitura, né? Eu acredito que ser professor é muito mais que isso. Você tem que realmente amar o que você faz. Porque agora, principalmente, nesse momento que a gente está vivendo difícil, o professor ele tem que ter muita paciência, né? Trabalhar bastante as emoções das crianças para depois começar a introduzir os conteúdos nelas. Porque elas já estão sofrendo pressão do mundo. Não é em casa, é do mundo, porque o mundo está sofrendo pressão. Então a escola não pode ser mais um lugar de pressão para ela, né? Eu acho que isso é muito importante. sim, meninas, realmente tá muito legal que essa roda de conversa, conversar com vocês, ouvir a experiência de vocês, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Queria pedir, relembrar o pessoal que está nos assistindo. E, gente, coloque a opinião de vocês aí no chat, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal para vocês ficarem atentos, porque tá vindo uma roda de conversa aí de um modo diferente, que vai estar o máximo. Então, fiquem ligados aí, porque está vindo novidade. Então, meninos, fiquem à vontade agora para vocês se despedirem do pessoal. Eu queria agradecer pelo convite. Foi um prazer, uma honra participar dessa tarde, dessa roda de conversa com vocês. Espero mais convites, viu, Gás? Eu adorei, tá? Pode convidar que eu venho, tá? E muito obrigada a todos que estão assistindo também. Então, muito obrigada, pessoal, né, por esse momento bacana de novos aprendizados, né, porque a gente sempre aprende. E aqui eu aprendi bastante coisa com vocês, até com a Camila, né, a gente estuda junto na mesma sala, mas adquiri bastante conhecimento. Esses momentos são muito ricos para a vida da gente. Agradeço muito o convite, gostei muito de estar aqui. Essa é a minha primeira roda de conversa, né, nunca participei. Foi uma honra. Espero ter outros convites, Grazi. E obrigada, viu, pessoal?
Vocês podem ter certeza, tá bom? Que vai ter próximos convites, sim. Então, pessoal, um beijo e até a próxima roda de conversa.